Capítulo 3. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu hospeda-se na casa de Advaita Acharya. Em seu Amrita Pravaha Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur dá o seguinte estudo resumido do terceiro capítulo. Após aceitar a ordem sannyasa em Katwa, Sri Chaitanya Mahaprabhu viajou durante 3 dias consecutivos por Adadesha e, por truque de Nityananda Prabhu, acabou chegando à parte ocidental de Shantipur. Sri Chaitanya Mahaprabhu foi induzido a acreditar que o rio Ganges era o Jamuna. Enquanto ele adorava o rio sagrado, Advaita Prabhu apareceu em um barco. Advaita Prabhu pediu-lhe que tomasse seu banho no Ganges e levou-o para sua casa. Lá na casa de Advaita Prabhu, todos os devotos de Navadvipa, juntamente com Manchati Devi, vieram visitar Sri Chaitanya Mahaprabhu. Essa casa ficava localizada em Shantipur. Manchati Devi cozinhou para Sri Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, e naquela ocasião, Advaita Prabhu e Nityananda Prabhu trocaram muitos gracejos entre si. Ao entardecer, havia Sankirtana em massa na casa de Advaita Prabhu. Manchati Devi permitiu que Sri Chaitanya Mahaprabhu partisse, mas pediu-lhe que estabelecesse sua sede em Jagannatha Puri, Nilatila. Sri Chaitanya Mahaprabhu consentiu com o pedido de sua mãe e, acompanhado por Nityananda, Mukunda, Jagadananda e Damodara, deixou Shantipur. Despedindo-se de Manchati Devi, todos eles procederam rumo a Jagannatha Puri, trilhando o caminho de Chatrabhoga. Verso 1. Após aceitar a ordem de vida renunciada, sannyasa, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, devido ao intenso amor por Krishna, quis ir para Vrindavana, mas, aparentemente por engano, perambulou por Adadesha. Mais tarde, chegou a Shantipur, onde divertiu-se com seus devotos. Ofereço minhas respeitosas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 2. Todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias a Nityananda, todas as glórias a Advaita Prabhu e todas as glórias aos devotos do Sr. Chaitanya, encabeçados por Srivasa. Verso 3. Ao final de seu 24º ano, no mês de Magha, Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou a ordem de sannyasa durante o período crescente da lua. Verso 4. Após aceitar a ordem de sannyasa, Chaitanya Mahaprabhu, devido ao intenso amor por Krishna, partiu para Vrindavana. Contudo, por engano, divagou em transe durante 3 dias seguidos na extensão de terra conhecida como Radhadesha. Verso 5. Passando pela extensão de terra conhecido como Radhadesha, Sri Chaitanya Mahaprabhu recitou o seguinte verso em êxtase. Verso 6. Conforme disse um Brahmana de Avantidesha, cruzarei o intransponível oceano de ignorância, fixando-me firmemente no serviço aos pés de lótus de Krishna. Isso foi aprovado pelos acharyas anteriores, que estavam fixos em firme devoção pelo Senhor, Paramatma, a suprema personalidade de Deus. Verso 7. Sri Chaitanya Mahaprabhu aprovou o significado desse verso devido à decisão determinada do devoto mendicante de ocupar-se a serviço do Sr. Mukunda. Ele deu sua aprovação a este verso, indicando ser ele muito bom. Verso 8. O verdadeiro objetivo de aceitar sannyasa é dedicar-se ao serviço a Mukunda. Serviço a Mukunda, podemos realmente libertar-nos do cativeiro da existência material. Verso 9. Após aceitar a ordem de sannyasa, Sri Chaitanya Mahaprabhu decidiu que iria para Vrindavana e ocupar-se-ia única e exclusivamente no serviço a Mukunda, num local solitário. Verso 10. Enquanto Sri Chaitanya Mahaprabhu estava a caminho de Vrindavana, todos os sintomas estáticos manifestaram-se nele, e ele não sabia para que direção estava indo, nem se era dia ou noite. Verso 11. Tendo Sri Chaitanya Mahaprabhu se encaminhado para Vrindavana, Nityananda Prabhu, Chandrasekhara e Prabhu Mukunda seguiram. Verso 12. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu passou por Adadesha, quem quer que o visse em êxtase exclamava, Hari, Hari! Ao cantarem isso com o Senhor, toda a infelicidade da existência material diminuía. Verso 13. Todos os vaqueirinhos que viram Sri Chaitanya Mahaprabhu passar juntaram-se a ele e puseram-se a gritar alto, Hari, Hari! Verso 14. Ao ouvir que todos os vaqueirinhos também cantavam Hari, Hari, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito. Aproximou-se deles, pôs suas mãos sobre suas cabeças e disse, continuai cantando dessa maneira. Verso 15.
Assim, Sri Chaitanya Mahaprabhu abençoou a todos, dizendo-lhes que eram afortunados. Dessa maneira, ele louvou-os e sentiu-se muito exitoso, pois eles cantavam o santo nome do Senhor Hari. Verso 16. Chamando todos os meninos confidencialmente e inventando para eles uma história aceitável, Nityananda Prabhu instruiu-os do seguinte modo. Verso 17. Se Sri Chaitanya Mahaprabhu vos perguntar sobre o caminho para Vrindavana, por favor, ao invés disso, mostrai-lhe o caminho que margeia o Ganges. Versos 18 e 19. Quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu perguntou aos vaqueirinhos qual era o caminho para Vrindavana, os meninos mostraram-lhe o caminho que margeia o Ganges, e o Senhor tomou aquele rumo em êxtase. Verso 20. Enquanto o Senhor prosseguia ao longo da margem do Ganges, Sri Nityananda Prabhu pediu a Acharya Ratna Chandrasekhara Acharya que fosse imediatamente à casa de Adwaita Acharya. Verso 21. Sri Nityananda Goswami disse-lhe: Vou levar Sri Chaitanya Mahaprabhu até as margens do Ganges em Shantipur, e Adwaita Acharya deve ficar lá na praia, à disposição dele, como um barco. Verso 22. Depois disso, prosseguiu Nityananda Prabhu: Irei à casa de Adwaita Acharya e tu deves ir a Navadvipa, regressando com Manchati e todos os outros devotos. Verso 23. Após enviar Acharya Ratna na casa de Adwaita Acharya, Sri Nityananda Prabhu veio ter com o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, notificando-o de sua vinda. Verso 24. Estando em êxtase, Sri Chaitanya Mahaprabhu perguntou para onde ia Nityananda Prabhu. Nityananda replicou que o estava acompanhando a caminho de Vrindavana. Verso 25. Quando o Senhor perguntou a Nityananda Prabhu quão distante estava Vrindavana, Nityananda replicou: Vê só, aqui está o rio de Yamuna. Verso 26. Ao dizer isso, Nityananda Prabhu levou Chaitanya Mahaprabhu para perto do Ganges, e o Senhor, em seu êxtase, aceitou o rio Ganges como o rio de Yamuna. Verso 27. O Senhor disse: Oh, que boa fortuna! Agora posso ver o rio de Yamuna. Assim, achando que o Ganges era o rio de Yamuna, Chaitanya Mahaprabhu começou a oferecer-lhe orações. Verso 28. Ó Yamuna, és a bem-aventurada água espiritual que outorga amor ao filho de Nanda Maharaj. És idêntica à água do mundo espiritual, pois podes destruir todas as nossas ofensas e as reações pecaminosas contraídas durante nossa vida. És a criadora de todas as coisas auspiciosas para o mundo. Ó filha do Deus Sol, por favor, purifica-nos mediante tuas atividades piedosas. Verso 29. Após recitar esse mantra, Sri Chaitanya Mahaprabhu prestou reverências e tomou seu banho no Ganges. Naquela ocasião, ele tinha apenas uma peça de roupa interior, pois não havia uma segunda roupa. Verso 30. Encontrando-se Sri Chaitanya Mahaprabhu ali sem nenhuma outra roupa, Sri Adwaita Acharya chegou de barco trazendo consigo novas roupas interiores e trajes externos. Verso 31. Ao chegar, Adwaita Acharya ficou de pé perante o Senhor e prestou-lhe suas reverências. Após vê-lo, o Senhor começou a conjecturar sobre toda a situação. Verso 32. Ainda em seu êxtase, o Senhor pôs-se a perguntar a Adwaita Acharya: Por que motivo vieste aqui? Como sabias que eu estava em Vrindavana? Verso 33. Adwaita Acharya revelou toda a situação, comunicando a Sri Chaitanya Mahaprabhu: Onde quer que estejas, ali é Vrindavana. É, pois, minha grande fortuna que tenhas vindo até as margens do Ganges. Verso 34. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: Nityananda enganou-me. Ele me trouxe até as margens do Ganges, dizendo-me que esse era o Yamuna. Verso 35. Tendo Sri Chaitanya Mahaprabhu acusado Nityananda de enganá-lo, Sri Adwaita Acharya disse: Nada do que Nityananda Prabhu te disse é falso. Deveras, acabas de tomar teu banho no Yamuna. Verso 36. Adwaita Acharya explicou então que naquele local o Ganges e o Yamuna fluem juntos. No lado ocidental estava o Yamuna e no lado oriental o Ganges. Verso 37. Então Adwaita Acharya sugeriu que, como Chaitanya Mahaprabhu tomara seu banho no rio Yamuna e agora suas roupas interiores estavam úmidas, o Senhor devia trocá-las por roupas secas. Verso 38. Adwaita Acharya disse: Tens jejuado pelos últimos 3 dias em teu êxtase de amor por Krishna. Portanto, convido-te à minha casa, onde poderás bondosamente aceitar tua caridade. Vem comigo à minha residência.
Verso 39. Adwaita Prabhu prosseguiu. Em minha casa acabo de cozinhar um punhado de arroz. Os legumes são sempre muito simples, não cozinhei nada requintado, apenas um pouco de legume líquido e espinafre. Verso 40. Ao dizer isso, Sri Adwaitacharya levou o senhor para dentro do barco e trouxe-o à sua residência. Lá, Adwaitacharya lavou os pés do senhor, em consequência do que ficou muito feliz interiormente. Verso 41. Todos os alimentos foram primeiro cozinhados pela esposa de Adwaitacharya. Então, Srila Adwaitacharya pessoalmente ofereceu tudo ao Senhor Vishnu. Verso 42. Todos os alimentos preparados eram divididos em 3 partes iguais. Uma parte era colocada num prato de metal para ser oferecida ao Senhor Krishna. Verso 43. Das 3 partes, uma era colocada num prato de metal e as outras 2 eram dispostas sobre folhas de bananeira. Essas folhas não eram cortadas ao meio, sendo extraídas de bananeiras com pelo menos 32 caixas de bananas. Os 2 pratos eram bem servidos com as espécies de alimentos descritos abaixo. Verso 44. O arroz cozido era um punhado de grãos muito finos e bem cozidos, no meio do qual havia manteiga amarela clarificada, extraída do leite de vaca. Ao redor do punhado de arroz havia potes feitos de casca de bananeira, nos quais havia variados legumes e mungo dal. Verso 45. Entre os legumes cozidos havia patolas, abóboras, manacacho e uma salada feita com pedaços de gengibre e diversas espécies de espinafre. Verso 46. Havia sukta, melão amargo misturado com toda espécie de legumes, desafiando o sabor do néctar. Havia 5 espécies de suktas amargos e picantes. Verso 47. Entre os diversos legumes havia folhas tenras de árvores nimba com berinjela. A fruta conhecida como patola era frita com pulabadi, uma espécie de preparação de dal previamente amassada e então seca ao sol. Havia também uma preparação conhecida como kusmanda manachak. Verso 48. A preparação feita com polpa de coco misturada com coalhada e açúcar cristal era muito doce. Havia um carril feito de flores de banana e abóbora fervida no leite, tudo isso em grande quantidade. Verso 49. Havia pequenos bolos em caldas doces e ácidas e 5 ou 6 espécies de preparações ácidas. Todos os legumes eram feitos de tal maneira que todos os presentes poderiam tomar praçada. Verso 50. Havia bolos macios feitos de mungo dal, bolos macios feitos com banana frita e bolos macios feitos com urd dal. Havia espécies de doces e leite condensado misturado com bolos de arroz, uma preparação de coco e toda classe de bolos desejáveis. Verso 51. Todos os legumes eram servidos em potes de folhas de banana, tiradas de árvores que produzissem pelo menos 32 caixas de banana. Esses potes eram muito resistentes e grandes e não oscilavam nem empenavam. Verso 52. Por toda a volta dos 3 refeitórios havia 100 potes com diversas espécies de legumes. Verso 53. Além dos diversos legumes, havia arroz doce misturado com ghee. Tudo estava contido em potes de barro novos. Potes de barro cheios de leite altamente condensado foram colocados em 3 locais. Verso 54. Além das outras preparações, havia arroz partido feito com leite misturado com bananas e abóbora branca fervida no leite. Na verdade, não é possível descrever todas as preparações que foram feitas. Em 2 locais havia potes de barro cheios de outra preparação feita com iogurte, sandecha, doce feito com coalhada e banana. Sou incapaz de descrever tudo isso. Verso 56. Sobre o punhado de arroz cozido e todos os legumes, havia flores das árvores de tulasi. Havia também potes cheios de fragante águas de rosas. Verso 57. Havia 3 assentos forrados de panos macios. Assim todo o alimento foi oferecido ao Senhor Krishna. O Senhor comeu com muito prazer. Verso 58. Após oferecer o alimento, é costume realizar Bhoga Arati. Adwaita Prabhu pediu aos 2 irmãos, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, que viessem ver o Arati. Os 2 senhores e todos os demais presentes foram ver a cerimônia de Arati. Verso 59. Depois de realizado o Arati para as deidades do templo, colocou-se o Sr. Krishna deitado para descansar. Então Adwaitacharya saiu para sugerir algo ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Verso 60.
Shri Adwaita Prabhu disse: Meus queridos senhores, por favor, entrai nesse aposento. Os dois irmãos, Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, adiantaram-se então para tomar prasada. Verso 61. Quando o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu foram tomar prasada, ambos chamaram Mukunda e Haridasa para virem com eles. No entanto, Mukunda e Haridasa, ambos com as mãos postas, falaram o seguinte. Verso 62. Ao ser chamado, Mukunda alegou: Meu querido senhor, tenho algo a fazer que ainda não terminei. Mais tarde tomarei prasada, de modo que vós dois, Prabhus, deveis fazer o obséquio de entrar no aposento. Verso 63. Haridas Thakur disse: Sou mais pecaminoso e mais baixo entre os homens. Mais tarde comerei um punhado de prasada enquanto espero do lado de fora. Verso 64. Adwaita Acharya levou o Sr. Nityananda Prabhu e o Sr. Chaitanya Mahaprabhu para dentro do aposento, onde os dois senhores viram a arrumação da prasada. Sri Chaitanya Mahaprabhu especialmente ficou muito satisfeito. Verso 65. Sri Chaitanya Mahaprabhu aprovou todos os métodos empregados na preparação e oferenda do alimento a Krishna. De fato, ele ficou tão satisfeito que disse, francamente, eu mesmo pegarei os pés de lótus daquele que puder oferecer a Krishna uma comida tão boa e colocarei tais pés de lótus sobre minha cabeça nascimento após nascimento. Verso 66. Ao entrar no aposento, Sri Chaitanya Mahaprabhu viu 3 lotes de comida e sabia que todos eles destinavam-se a Krishna. Entretanto, não entendeu as intenções de Adwaita Acharya. Verso 67. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: Sentemo-nos nesses 3 lugares e tomemos prasada. Contudo, Adwaita Acharya disse: Eu vou distribuir a prasada. Verso 68. Sri Chaitanya Mahaprabhu pensou que todas as 3 porções de comida destinavam-se à distribuição. Portanto, pediu mais 2 folhas de bananeira, dizendo: Vamos comer um pouquinho de legumes e arroz? Verso 69. Adwaita Acharya disse: Simplesmente sentai-vos nesses 2 assentos. Pegando ambos pelas mãos, eles fê-los sentarem-se. Verso 70. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: Não convém a um sannyasi comer tal variedade de alimentos. Se ele o fizer, como poderá controlar seus sentidos? Verso 71. Como Sri Chaitanya Mahaprabhu não aceitasse a comida que já lhe fora servida, Adwaita Acharya disse: Vamos, abandona tua dissimulação. Sei quem és e conheço o propósito secreto de teres aceitado a ordem de sannyasa. Verso 72. Assim Adwaita Acharya pediu a Sri Chaitanya Mahaprabhu que comesse e deixasse de jogar com palavras. O Senhor replicou: De certo que não posso comer tanta comida. Verso 73. Então Adwaita Acharya pediu ao Senhor que simplesmente aceitasse a prasada sem fingimento. Se não pudesse comê-la toda, poderia deixar o resto no prato. Verso 74. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: Não serei capaz de comer tanta comida e é dever de um sannyasi não deixar restos. Verso 75. Com relação a isso, Adwaita Acharya referiu-se às refeições de Sri Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri. O Sr. Jagannatha e Sri Chaitanya Mahaprabhu são idênticos. Adwaita Acharya frisou que, em Jagannatha Puri, Chaitanya Mahaprabhu comia 54 vezes e comia centenas de potes de comida de cada vez. Verso 76. Sri Adwaita Acharya disse: A quantidade de comida que 3 pessoas podem comer não constitui sequer um bocado para ti. Em proporção a isso, esses alimentos não são sequer 5 bocados de comida para ti. Verso 77. Adwaita Acharya prosseguiu: Para minha grande fortuna, acabas de chegar à minha casa. Por favor, não jogues com as palavras. Comece a comer e não fales. Verso 78. Ao dizer isso, Adwaita Acharya serviu água aos 2 senhores de modo que eles pudessem lavar as mãos. Então os 2 senhores sentaram-se e, a sorrir, passaram a comer apressada. Verso 79. Nityananda Prabhu disse: Faz 3 dias que estou de jejum. É hoje que espero quebrar meu jejum. Verso 80. Embora Sri Chaitanya Mahaprabhu considerasse a quantidade de comida era enorme, por outro lado, Nityananda Prabhu não a considerava sequer um bocado. Ele jejuara por 3 dias e desejara imensamente quebrar o jejum naquele dia. Na verdade, disse ele:
Embora Advaitacharya tenha me convidado para comer, hoje também estou jejuando. Quantidade tão pequena de alimento não encherá sequer metade de meu estômago. Verso 81. Advaitacharya replicou: Senhor, és um mendicante viajando em peregrinação. Às vezes come frutas e raízes, e outras vezes simplesmente passas jejuando. Verso 82. Sou um brahmana pobre, e tu vieste ao meu lar. Por favor, contenta-te com a pouca comida que recebeste e abandona tua mentalidade cobiçosa. Verso 83. O Senhor Nityananda Prabhu replicou: Não importa quem seja eu, foste tu que me convidaste. Portanto, deves fornecer tudo quanto eu queira comer. Verso 84. Após ouvir a afirmação de Nityananda Prabhu, sua divina graça Advaitacharya aproveitou-se da oportunidade apresentada pelas palavras chistosas e falou-lhe o seguinte. Verso 85. Advaitacharya disse: És um Paramahansa renegado e aceitaste a ordem de vida renunciada só para encheres teu estômago. Posso bem entender que teu negócio é incomodar os brahmanas. Verso 86. Advaitacharya acusou Nityananda Prabhu dizendo: Podes comer de 10 a 20 manas de arroz. Sou um brahmana pobre. Como conseguirei tanto arroz? Verso 87. Tudo o que conseguiste, embora seja apenas um punhado de arroz, por favor, come-o e levanta-te. Não exibas sua loucura espalhando restos de comida por aí. Verso 88. Dessa maneira, Nityananda Prabhu e o Sr. Chaitanya Mahaprabhu comeram e conversaram com Advaitacharya jocosamente. Após comer a metade de cada preparação de legume dada a ele, Sri Chaitanya Mahaprabhu a deixava de lado e partia para a próxima. Verso 79. Assim que a metade de legume do pote terminava, Advaitacharya enchia-o novamente. Dessa maneira, à medida que o senhor terminava a metade de uma preparação, Advaitacharya a completava repetidas vezes. Verso 90. Após encher um pote com legumes, Advaitacharya solicitava-lhes que comessem mais, ao que Sri Chaitanya Mahaprabhu dizia: Como posso continuar a comer mais? Verso 91. Advaitacharya dizia: Por favor, não deixes de lado algo que eu já tenha te dado. A partir de agora, de tudo o que estou servindo, podes comer a metade e deixar a outra metade. Verso 92. Dessa maneira, usando insistentes e humildes pedidos, Advaitacharya fez Sri Chaitanya Mahaprabhu e o Sr. Nityananda comerem. Assim, Chaitanya Mahaprabhu satisfez todos os desejos de Advaitacharya. Verso 93. Novamente, Nityananda Prabhu disse em tom de troça: Meu estômago ainda não está cheio. Por favor, tira tua comida daqui. Nem sequer toquei nela. Verso 94. Após dizer isso, Nityananda Prabhu pegou um punhado de arroz e atirou-o ao solo à sua frente, como se estivesse zangado. Verso 95. Quando 2 ou 4 pedaços de arroz atirados tocaram no corpo de Advaitacharya, este começou a dançar de diversas maneiras com o arroz ainda grudado em seu corpo. Verso 96. Advaitacharya considerou-se purificado quando os restos de arroz atirados pelo Paramahansa Nityananda Prabhu tocaram em seu corpo. Portanto, começou a dançar. Verso 97. Advaitacharya disse em tom de troça: Meu querido Nityananda, eu te convidei, e deveras recebi os resultados. Não tens casta ou dinastia fixa. És louco por natureza. Verso 98. Para fazer de mim um louco como tu, atiraste os restos de tua comida em mim. Nem sequer temeste o fato que eu sou um brahmana. Verso 99. Nityananda Prabhu replicou: Esses restos da comida deixadas pelo Sr. Krishna, caso os consideres como restos ordinários, cometes uma ofensa. Verso 100. Sri Nityananda Prabhu prosseguiu: Se convidares pelo menos 100 sannyasis à tua casa e os alimentares suntuosamente, terás tua ofensa anulada. Verso 101. Advaitacharya replicou: Nunca mais convidarei outro sannyasi, pois foi um sannyasi que arruinou todas as minhas regulações smriti brahmínicas. Verso 102. Depois disso, Advaitacharya fez os senhores lavarem suas mãos e bocas. Levou-os então a uma boa cama, fazendo que se deitassem para descansar. Verso 103.
Shri Advaitacharya deu aos 2 senhores cravos e cardamomo misturados com flores de tulasi para que ficassem com bom hálito em suas bocas. Verso 104. Shri Advaitacharya untou ainda os corpos dos senhores com polpa de sândalo e então colocou guirlandas de flores muito aromáticas em seu peito. Verso 105. Quando o senhor deitou-se na cama, Advaitacharya quis massagear-lhe as pernas, mas o senhor ficou muito hesitante e falou o seguinte a Advaitacharya. Verso 106. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: Advaitacharya, fizeste que eu dançasse de diversas maneiras. Deixa, portanto, desta prática. Vai almoçar com Mukunda e Haridasa. Verso 107. Depois Advaitacharya tomou praçada com Mukunda e Haridasa, e todos comeram entusiasticamente, tanto quanto desejavam. Verso 108. Ao ouvirem falar que o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu estava hospedado em Shantipur, todas as pessoas da cidade imediatamente vieram ver seus pés de lótus. Verso 109. Ficando muito satisfeitos, todos começaram a gritar bem alto o santo nome do Senhor, Hari, Hari. Na verdade, eles ficaram maravilhados ao verem a beleza do Senhor. Verso 110. Eles viram um corpo muito claro de Sri Chaitanya Mahaprabhu e seu brilho reluzente, que superava o brilho do sol. Além disso, havia a beleza das vestes açafroadas que resplandeciam sobre seu corpo. Verso 111. As pessoas iam e vinham com grande prazer. É incontável o número de pessoas que se reuniam ali antes do fim do dia. Verso 112. Assim que anoitecia, Advaitacharya começava o canto congregacional. Ele próprio punha-se a dançar e o Senhor assistia à dança. Verso 113. Quando Advaitacharya começava a dançar, Nityananda Prabhu começava a dançar em seguida a ele. Haridas Thakur, sentindo-se muito satisfeito, também punha-se a dançar após ele. Verso 114. Advaitacharya dizia: Meus queridos amigos, que direi eu? Hoje recebi o mais elevado prazer transcendental. Após muitos e muitos dias, o Senhor Krishna está em minha casa. Verso 115. Advaitacharya liderava o grupo de Sankirtana e com grande prazer recitava esse verso. Havia manifestações estáticas de transpiração, tremor, arrepio de cabelos, lágrima nos olhos e às vezes estrondos e rugidos. Verso 116. Enquanto dançava, Advaitacharya às vezes rodopiava e volteava e agarrava os pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então ele começava a falar-lhe o seguinte. Verso 117. Sri Advaitacharya dizia: Muitos dias escapaste-me, enganando-me. Agora tenho em minha casa e manter-te-ei preso. Verso 118. Falando assim, naquela noite, Advaitacharya realizou 3 horas de canto congregacional com grande prazer e dançou o tempo todo. Verso 119. Vendo Advaitacharya dançar daquela maneira, o Sr. Chaitanya sentiu um amor estático por Krishna, e a saudade dele fez as ondas e chamas do amor aumentarem. Verso 120. Perturbado pelo êxtase, Sri Chaitanya Mahaprabhu caiu de repente ao chão. Vendo isso, Advaitacharya parou de dançar. Verso 121. Ao ver o êxtase de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mukunda compreendeu os sentimentos do Senhor e pôs-se a recitar muitos versos, aumentando a força do êxtase do Senhor. Verso 122. Advaitacharya ergueu o corpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu para ajudá-lo a dançar. Porém, devido aos sintomas manifestos no corpo do Senhor, após ele ouvir os versos recitados por Mukunda, não foi possível segurá-lo. Verso 123. Lágrimas caíam de seus olhos e todo o seu corpo tremia. Seu cabelo arrepiava-se, ele transpirava muito, e suas palavras eram balbuciadas. Às vezes levantava-se e outras vezes caía. Outras vezes ainda chorava. Verso 124. Mukunda cantou. Minha querida e íntima amiga, olha só o que aconteceu comigo. Devido aos efeitos do veneno do amor por Krishna, meu corpo e minha mente foram severamente afligidos. Verso 125. Meu sentimento é assim. Minha mente arde noite e dia, e não consigo descansar. Se houvesse algum local onde eu pudesse encontrar-me com Krishna, eu voaria para lá imediatamente. Verso 126. Mukunda cantou esse verso com voz muito doce, mas assim que Chaitanya Mahaprabhu ouviu, sua mente despedaçou-se.
Verso 127. Os sintomas transcendentais de êxtase, desapontamento, melancolia, prazer e inquietude, orgulho e humildade começaram todos a lutar como soldados dentro do Senhor. Verso 128. Todo o corpo do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu começou a cambalear devido às investidas de diversos sintomas estáticos. Como resultado disto, ele imediatamente caiu ao solo e sua respiração quase parou. Verso 129. Vendo a condição do Senhor, todos os devotos ficaram muito ansiosos. Então, de repente, o Senhor levantou-se e começou a emitir sons trovejantes. Verso 130. Ao levantar-se, o Senhor disse: continua falando, continua falando. Assim começou a dançar, arrebatando de prazer. Ninguém podia entender as fortes ondas desse êxtase. Verso 131. O Senhor Nityananda começou a caminhar ao lado do Senhor Chaitanya Mahaprabhu para impedir que ele caísse, e Advaita Acharya e Haridas Thakur seguiram-nos dançando. Verso 132. Dessa maneira, o Senhor dançou pelo menos 3 horas. Às vezes eram visíveis os sintomas de êxtase, incluindo prazer, melancolia e muitas outras ondas de estático amor emotivo. Verso 133. O Senhor jejuava 3 dias e, após tal período, alimentou-se suntuosamente. Assim, ao dançar e pular alto, ele ficou um tanto cansado. Verso 134. Estando plenamente absortos em amor a Deus, ele não compreendia seu cansaço, mas Nityananda Prabhu, segurando-o, parou sua dança. Verso 135. Embora o Senhor tivesse cansado, Nityananda Prabhu mantinha-o firme, sustentando-o. Nessa altura, Advaita Acharya suspendeu o canto e, prestando diversos serviços ao Senhor, fê-lo deitar-se para descansar. Verso 136. Por 10 dias contínuos, Advaita Acharya promoveu banquetes e canto à noite. Ele serviu ao Senhor dessa maneira, sem nenhuma mudança. Verso 137. De manhã, Chandrasekhara trazia Shati Mata de sua casa com muitos devotos, fazendo-a sentar-se num palanquim. Verso 138. Dessa maneira, todo o povo da cidade de Nádia, incluindo mulheres, meninos e velhos, vinha ter ali. Assim a multidão aumentava. Verso 139. De manhã, depois de concluídos os deveres regulares e após o Senhor ter cantado o Mahamantra Hare Krishna, o povo acompanhou Shati Mata até a casa de Advaita Acharya. Verso 140. Assim que Mãe Shati apareceu em cena, Chaitanya Mahaprabhu caiu perante ela como uma vara. Mãe Shati começou a chorar, pondo o Senhor em seu colo. Verso 141. Ao verem-se mutuamente, ambos ficaram arrebatados. Ao ver a cabeça raspada do Senhor, Mãe Shati ficou muito comovida. Verso 142. Ela começou a ungir o corpo do Senhor com beijos. Às vezes beijava seu rosto e tentava observá-lo atentamente, mas como tinha os olhos cheios de lágrimas, nada podia ver. Verso 143. Compreendendo que o Senhor Chaitanya aceitara a ordem de vida renunciada, Shati Mata, chorando, disse ao Senhor: Meu amado Nimai, não sejas cruel com Vishvarupa, como Vishvarupa, teu irmão mais velho. Verso 144. Mãe Shati prosseguiu: Depois de acertar a ordem renunciada, Vishvarupa nunca mais me visitou. Se fizeres como ele, com certeza isso será a morte para mim. Verso 145. O Senhor replicou: Minha querida mãe, ouve por favor, este corpo te pertence, eu não possuo nada. Verso 146. Tu criaste esse corpo e ele originou-se de ti. Não posso retribuir essa dívida nem em milhões de nascimentos. Verso 147. Consciente ou inconscientemente, eu aceitei essa ordem renunciada. Não obstante, jamais serei indiferente para contigo. Verso 148. Minha querida mãe, ficarei onde quer que me peças para ficar e cumprirei tudo o que me ordenares. Verso 149. Dizendo isso, o Senhor prestou reverências à sua mãe repetidas vezes e Mãe Shati, satisfeita, o pôs repetidas vezes no colo. Verso 150. Então Advaita Acharya levou Mãe Shati para dentro de casa. Imediatamente o Senhor estava preparado para encontrar-se com todos os devotos. Verso 151. O Senhor encontrou-se com todos os devotos um a um, e olhando para o rosto de todos individualmente, deu-lhes um abraço bem apertado. Verso 152. Apesar de ficarem infelizes por não verem o cabelo do Senhor, de qualquer modo os devotos sentiram grande felicidade em ver sua beleza. Versos 153 a 155.
Shivasa, Ramai, Vidyanidhi, Gadadhara, Gangadasa, Vrakeshvara, Murari, Shuklambar, Buddhimantakan, Nandan, Shidhara, Vijaya, Vasudeva, Damodara, Mukunda, Sanjaya e todos os demais, tantos quantos eu possa mencionar. De fato, todos os habitantes de Navadvipa ali chegaram e o Senhor recebeu-os com sorrisos e olhares de misericórdia. Verso 156. Todos dançavam e cantavam os santos nomes de Hari. Dessa maneira, o lar de Advaitacharya converteu-se em Shri Vaikuntha Puri. Verso 157. Chegaram pessoas de diversas outras aldeias da redondeza, bem como de Navadvipa, para verem Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 158. Advaitacharya dava hospedagem a todos que vinham ver o Senhor de aldeias próximas, especialmente de Navadvipa, e também dava-lhes toda espécie de comestíveis, por muitos dias. Na verdade, ele providenciava tudo adequadamente. Verso 159. Os suprimentos de Advaitacharya eram inexauríveis e indestrutíveis. À medida que ele usava bens e mercadorias, aparecia exatamente a mesma porção de novo. Verso 160. A partir do dia em que Shatimata chegou à casa de Advaitacharya, ela encarregou-se da cozinha e Sri Chaitanya Mahaprabhu jantava em companhia de todos os devotos. Verso 161. Todas as pessoas que chegavam ali durante o dia viam o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e o comportamento amistoso de Advaitacharya. À noite tinham a oportunidade de ver o Senhor dançando e ouvi-lo cantando. Verso 162. Ao realizar Kirtana, o Senhor manifestava toda a classe de sintomas transcendentais. Parecia aturdido e tremia. Seu cabelo arrepiava-se e sua voz ficava balbuciante. Havia lágrimas e devastação. Verso 163. Frequentemente o Senhor tombava ao chão. Vendo isso, Manchati chorava. Verso 164. Shrimati Shatimata pensava que o corpo de Nimai era esmagado quando ele caía assim. Ela lamentava-se. Ai de mim! E suplicava ao Senhor Vishnu. Verso 165. Meu querido Senhor, por favor, concedei essa bênção como resultado de algum serviço que eu vos tenha prestado desde minha infância. Verso 166. Sempre que Nimai cair ao chão, por favor, não o deixes sentir nenhuma dor. Verso 167. Ficando assim tomada de amor materno pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Manchati transformou-se, enchendo-se de felicidade, temor e humildade, bem como de sintomas corpóreos de êxtase. Verso 168. Uma vez que Advaitacharya estava dando doações e comida ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, os outros devotos, liderados por Srivas Thakur, também desejaram dar-lhe doações e convidá-lo para almoçar. Verso 169. Ao ouvir aquelas propostas feitas pelos outros devotos do Senhor, Manchati disse aos devotos: Quantas vezes terei a oportunidade de ver Nimai novamente? Verso 170. Shatimata argumentou: Quanto a vós, podeis encontrar Nimai, Sri Chaitanya Mahaprabhu, muitas vezes em outros lugares, mas que possibilidade tenho eu de encontrá-lo novamente? Terei que permanecer em casa. O sannyasi jamais regressa a seu lar. Verso 171. Manchati implorou a todos os devotos que lhe dessem a seguinte caridade. Enquanto Sri Chaitanya Mahaprabhu permanecesse na casa de Advaitacharya, apenas ela lhe fornecia comida. Verso 172. Ao ouvirem este apelo de Manchati, todos os devotos prestaram-lhe reverências e disseram: Todos concordamos com tudo que Manchati desejar. Verso 173. Ao ver a grande ansiedade de sua mãe, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou um pouco perturbado. Portanto, reuniu todos os devotos presentes e falou-lhes. Verso 174. Sri Chaitanya Mahaprabhu informou a todos eles: Sem vossa ordem, tentei ir para Vrindavana, porém houve algum obstáculo e tive que regressar. Verso 175. Meus queridos amigos, apesar de eu ter aceitado essa ordem renunciada de repente, de qualquer modo sei que jamais serei indiferente a vós. Verso 176. Meus queridos amigos, enquanto eu permanecer manifesto, jamais vos abandonarei. Tampouco serei capaz de abandonar a minha mãe. Verso 177. Após aceitar sannyasa, não é dever de um sannyasi permanecer em sua terra natal rodeado por parentes. Verso 178. Farei algum arranjo de modo que eu não vos deixe e ao mesmo tempo o povo não me censure por permanecer com parentes após ser tomado sannyasa. Verso 179.
Após ouvirem a declaração do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, todos os devotos, encabeçados por Advaita Acharya, aproximaram-se da mãe Shati. Verso 180. Ao submeterem a declaração do Sr. Chaitanya à mãe Shati, que é a mãe do universo, esta começou a falar. Verso 181. Shatimata disse: caso Nimai Sri Chaitanya Mahaprabhu fique aqui, isso será para mim uma grande felicidade. Mas ao mesmo tempo, se alguém o censurar, essa será minha grande infelicidade. Verso 182. Mãe Shati disse: considero essa uma boa ideia. Em minha opinião, se Nimai permanecer em Jagannatha Puri, ele não deixará nenhum de nós e ao mesmo tempo poderá permanecer à parte como um sannyasi. Assim, ambos os propósitos serão cumpridos. Verso 183. Já que Jagannatha Puri e Navadvipa estão intimamente ligadas, como se fossem dois aposentos na mesma casa, as pessoas de Navadvipa geralmente visitam Jagannatha Puri e as de Jagannatha Puri visitam Navadvipa. Este ir e vir ajudará a espalhar notícias do Sr. Chaitanya. Dessa maneira, serei capaz de receber notícias dele. Verso 184. Todos vós, devotos, sereis capazes de ir e vir, e às vezes, talvez ele também venha tomar seu banho no Ganges. Verso 185. Não me importo com minha felicidade ou infelicidade pessoais, mas apenas com a felicidade dele. Na realidade, aceito sua felicidade como minha. Verso 186. Após ouvirem Shatimata, todos os devotos ofereceram-lhe orações, garantindo-lhe que sua ordem, como um preceito védico, não poderia ser violada. Verso 187. Todos os devotos comunicaram a decisão de Shatimata ao Sr. Chaitanya. Ao ouvi-lo, o Senhor ficou muito satisfeito. Verso 188. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu prestou respeitos a todos os devotos presentes de Navadvipa e outras aldeias, falando-lhes o seguinte. Verso 189. Meus queridos amigos, todos vós sois meus amigos íntimos. Agora vou pedir-vos um obséquio. Por favor, concedei-mo. Verso 190. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu pediu a todos eles que voltassem para casa e começassem a cantar o santo nome congregacionalmente. Ele também pediu-lhes que adorassem Krishna, cantassem seu santo nome e falassem de seus santos passatempos. Verso 191. Após dar essa instrução aos devotos, o Senhor pediu-lhes permissão para ir a Jagannatha Puri. Garantiu-lhes que viria ali de tempos em tempos e encontrar-se-ia com eles repetidas vezes. Verso 192. Dessa maneira, prestando seus devidos respeitos a todos os devotos e sorrindo meigamente, Sri Chaitanya Mahaprabhu despediu-se deles. Verso 193. Após pedir a todos os devotos que voltassem para casa, o Senhor decidiu ir para Jagannatha Puri. Nessa altura, Haridas Thakur começou a chorar e a falar algumas palavras comovedoras. Verso 194. Haridas Thakur disse: Está bem que estejas indo para Jagannatha Puri, mas qual será o meu destino? Não sou qualificado para ir a Jagannatha Puri. Verso 195. Por ser o mais baixo entre os homens, não serei capaz de ver-te. Como manterei minha vida pecaminosa? Verso 196. O Senhor replicou a Haridas Thakur: Por favor, contém tua humildade. Minha mente se perturba só de ver tua humildade. Verso 197. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu garantiu a Haridas Thakur que faria um pedido ante o Sr. Jagannatha e que, com certeza, levá-lo-ia de lá para Jagannatha Puri. Verso 198. Depois disso, Advaita Acharya respeitosamente solicitou ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu que lhe mostrasse sua misericórdia, permanecendo em sua casa 2 ou 4 dias mais. Verso 199. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu nunca contrariava os pedidos de Advaita Acharya. Portanto, permaneceu em sua casa, não partindo imediatamente para Jagannatha Puri. Verso 200. Foi com muita alegria que Advaita Acharya, Mãe Shati e todos os devotos receberam a decisão do Sr. Chaitanya. Advaita Acharya celebrava cada dia com um grande festival. Verso 201. Durante o dia, os devotos discutiam assuntos relacionados a Krishna e à noite havia um grande festival de canto congregacional na casa de Advaita Acharya. Verso 202. Mãe Shati cozinhava com grande prazer e Sri Chaitanya Mahaprabhu, juntamente com os devotos, aceitava a praçada com muita satisfação. Verso 203. Dessa maneira, todas as opulências de Advaita Acharya, sua fé,
devoção, lar, riquezas e tudo mais foram exitosamente utilizadas na adoração ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Verso 204. À medida que Manchati via o rosto de seu filho, o alimentava, sua própria felicidade aumentava e deveras alcançava a plenitude. Verso 205. Dessa maneira, todos os devotos se encontraram-se na casa de Adwaita Acharya e passaram alguns dias juntos em clima imensamente festivo. Verso 206. No dia seguinte, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu pediu a todos os devotos que voltassem para seus respectivos lares. Verso 207. Sri Chaitanya Mahaprabhu também pediu-lhes que cantassem congregacionalmente o santo nome do Senhor em seus lares, garantindo-lhes que eles seriam capazes de encontrá-lo novamente. Verso 208. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse-lhes: às vezes vireis a Jagannatha Puri e outras vezes eu virei banhar-me no Ganges. Verso 209 a 210. Shri Adwaita Acharya enviou 4 pessoas, Nityananda Goswami, Jagadinanda Pandita, Damodara Pandita e Mukunda Datta, como acompanhantes do Senhor. Após apaziguar sua mãe, Shatimata, Shri Chaitanya Mahaprabhu ofereceu orações a seus pés de lótus. Verso 211. Tendo providenciado tudo, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu circunambulou sua mãe, partindo então para Jagannatha Puri. Na casa de Adwaita Acharya surgiu um clamor tumultuoso. Verso 212. Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou inabalável, partiu rapidamente e Adwaita Acharya o seguiu a chorar. Verso 213. Depois de acompanhar Sri Chaitanya Mahaprabhu por alguma distância, Adwaita Acharya ouviu um pedido de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que com mãos postas falou-lhe as seguintes doces palavras. Verso 214. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: por favor, apazigua minha mãe e todos os devotos. Se ficares perturbado, ninguém será capaz de continuar a existir. Verso 215. Dizendo isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu abraçou Adwaita Acharya e impediu-o de continuar a segui-lo. Então, sem ansiedade, prosseguiu para Jagannatha Puri. Verso 216. O Senhor, com as outras 4 pessoas, seguiu ao longo das margens do Ganges através do caminho de Chatraboga em direção a Niladri, Jagannatha Puri. Verso 217. Em seu livro conhecido como Chaitanya Mangala, Chaitanya Bhagavata, Vrindavana Das Thakur descreve os detalhes da viagem do Senhor para Jagannatha Puri. Verso 218. Quem ouvir falar das atividades do Senhor na casa de Adwaita Acharya, com certeza alcançará dentro em breve as riquezas do amor a Krishna. Verso 219. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa, narro Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Fim do capítulo 3 do Madhya Lila do Sri Chaitanya Charitamrita.